Deidara domina sua técnica como arte, sendo o mais orgulhoso de Naruto e extremamente convencido de que sua explosão é melhor que a arte dos outros. Alguém que esteve disposto a se auto-explodir apenas para mostrar e se tornar sua própria obra-prima. Eu sou Densetsu e hoje vamos ver sobre essa arte do Deidara que ele sempre fala e, claro, do próprio personagem. Para começar, essa ideia do Deidara sobre a arte ser instantânea e impactante vem desde quando ele ainda era um ninja de Iwagakure. Na época ele era um prodígio, não só como shinobi, mas também como artista. Suas esculturas de barro eram elogiadas, e sua Kigenkai explosiva chamou a atenção do terceiro Tsuchikage, o Onoki, tanto que o velho fez questão de tornar Deidara seu discípulo. Assim, fazendo equipe com Kurotsuchi e Akatsuchi, companheiros que, ao contrário dele, seguiam lealmente as ordens da Pedra Oculta. Deidara fazia parte da unidade de explosões da Vila da Pedra, um esquadrão especializado em ataques devastadores, essencial para operações de demolição e criação de novos caminhos na vila. Basicamente, ele era um trabalhador da construção civil ninja, usando sua arte explosiva para abrir espaço em terrenos rochosos. Mas a frustração começou quando ele percebeu que ninguém ao seu redor compartilhava sua visão sobre explosões como uma forma de arte. Para os outros, era apenas uma ferramenta de destruição. Foi por isso que ele tomou a decisão de roubar uma técnica proibida que permitia infundir chakra em substâncias, transformando-as em armas. Como era um roubo de um jutsu proibido, os anciões de sua vila tratam isso como traição, assim se tornando um traidor e no Kenin da Vila da Pedra, sendo perseguido por ela e depois pelo mundo todo quando cada vez mais se tornou conhecido. Esse Kinjutsu não só deu a ele poucas bizarras nas mãos e no peito, mas também permitiu que ele transformar sua argila em armas. Como exatamente ele ficou com essas bocas eu não sei. Pode ser que ele tenha sido um efeito do Kinjutsu que ele roubou, ou foi um outro jutsu que ele usou para criar essas bocas, seja fazendo elas aparecer magicamente ou ele ter que roubar de outras pessoas. Mas o que importa é que, com essa técnica e Soka Genkai, ele conseguiu criar seu próprio estilo de combate explosivo. Essas bocas se parecem com armazenamentos onde o Deidara coloca argila nele e a modela de uma forma para infundir seu chakra. Agora, apenas por ter esse jutsu e essas bocas não faz você ter liberação de explosão. O Deidara só consegue fazer isso graças à sua própria Genkai. Quando ele aprendia mais sobre isso, ele finalmente desenvolveu sua arte, a arte de um único momento. Deidara percebeu que sua arte, pelo menos de maneira que ele queria expressá-la, era mais fortemente focada no momento do que no assunto. Imagina uma grande obra-prima sendo concluída. Naquele momento, sua criação atinge o auge, mas a partir daí, cada pessoa que a observa tem uma experiência única. A verdadeira arte está na reação que ela desperta, não apenas na obra em si. Deidara entendeu isso da sua própria maneira, ou seja, de uma forma extrema. Para ele, a arte não era a escultura, o pássaro ou o dragão que ele moldava, era apenas o instante da explosão, um momento irrepetível em que sua criação desaparecia, transformando-se em algo único e não replicável. Por isso, ele repetia os mesmos formatos, pássaros, aranhas e dragões. O que realmente importava para ele era a destruição final, mas a busca por essa visão o levou longe demais. Roubar um Kinjutsu proibido já era um crime grave. Usá-la para matar um shinobi de Iwagakure foi um momento em que uma vila tão rígida e militarizada quanto Iwagakure não havia motivo para perdoar. Sendo expulso de sua terra natal, ele encontrou um novo propósito: vender sua arte. Deidara se tornou um bombardeiro mercenário, oferecendo suas habilidades para os mais diversos clientes. Ele começou a oferecer seus serviços como mercenário para rebeldes em diversos países, mas claro que seu maior motivo para se tornar esse tipo de mercenário era para mostrar sua arte. Se um grupo quisesse derrubar sua própria vila, Deidara criava uma obra-prima para atacar. Se um exército queria eliminar um alvo, ele transformava a destruição do inimigo em um espetáculo. Com o tempo, sua reputação cresceu, mas essa reputação acabou chamando a atenção da Akatsuki. Quando a Akatsuki foi atrás do Deidara para recrutá-lo, mandaram Itachi Kisame Sazori. Para alguém que prezava tanto pela liberdade, virar membro de uma organização parecia um verdadeiro insulto. Só que Itachi, do jeito dele, propôs um desafio. Se Deidara vencesse, poderia seguir seu caminho. O artista aceitou sem pensar 2 vezes. E perdeu. Foi um golpe no ego? Com toda certeza. Ainda assim, ele não pôde negar que havia algo fascinante naquele olho, mesmo que negasse profundamente que aquilo não poderia ser mal que sua própria arte. E não queria aceitar que o Sharingan era superior, por ser algo que só foi ganho de forma hereditária. E no fim das contas, decidiu entrar para Akatsuki, mas com um objetivo de que um dia ele ia provar que sua arte era superior à de Itachi. Lá dentro fizeram dele parceiro do Sazori, outro artista, só que com uma visão completamente diferente. Enquanto Deidara via a arte como algo explosivo, momentâneo e cheio de emoção, Sazori acreditava que a verdadeira arte estava na eternidade. Ele queria preservar a forma humana através de suas marionetes. Para Deidara, isso era impensável. A ideia de aprisionar a arte, de fixá-la em algo que não se desfaz, era o oposto da sua. A arte era algo que existia apenas por um segundo, mas que nesse segundo podia ser mais bonito que qualquer coisa. E ainda assim, apesar de suas diferenças, Deidara ainda reconhecia a genialidade de Sazori. Uma genialidade conquistada e não por algo herdado, como Sharingan. Ambos compartilhavam a crença de que o verdadeiro artista é aquele que domina sua arte, e não apenas aquele que recebe um dom divino. A primeira real e grande aparição do Deidara aconteceu quando ele recebeu a missão de capturar Gaara, o Jinchuriki do Shukaku. Junto com Sazori, ele partiu para Sunagakure com um
plano: se infiltrar, capturar Gaara e extrair o Shukaku. Mas antes de atacar, Deidara não foi direto para o combate, mas sim ficou sobrevoando a vila com seu pássaro de argila, usando um aparelho que era como um tipo de telescópio para ver longas distâncias e ver a posição dos ninjas. O cara pode até parecer impulsivo, mas quando quer sabe agir com calma e estratégia. Agora, se mexer com a arte dele, seja insultando ela ou apenas ignorando, ele claramente vai te explodir. Depois de analisar bem a situação, ele lançou algumas aranhas explosivas, detonando os guardas da vila, mas não demorou muito até ele ser encontrado pelo Gaara, que percebeu sua presença. Gaara aqui tinha uma vantagem clara por estar no deserto, e foi questão de só fazer a areia encostar no Deidara que Gaara despedaçava o braço esquerdo dele. Ele percebeu que Gaara estava supercarregado, já que, mesmo estando em uma área que tinha vantagem, ele ainda tinha que não apenas lutar contra Deidara, mas também defender toda a vila. Percebendo isso, Deidara preparou uma C3 e jogou na vila logo abaixo. Gaara precisou usar muita areia para proteger a vila, deixando menos defesa para si mesmo. Foi aí que Deidara agiu, detonou as argilas explosivas que já tinha espalhado na areia do Gaara. O resultado foi o Kazekage derrotado. Mas também temos que levar em conta que nenhum dos dois estava usando o seu máximo na luta. Gaara tinha que defender a vila e não podia usar ataques mais devastadores, mesmo estando no céu. Já Deidara tinha que capturá-lo vivo, então nem pôde usar tudo que tinha. Se o objetivo fosse só eliminar Gaara, Deidara teria jogado o C3 direto nele ou até usado o C4. Com Gaara inconsciente, Deidara, Sazori e o resto da Akatsuki seguiram para o ritual de extração do Shukaku. Depois disso, vimos mais um pouco do Deidara. Quando o time 7 chega para resgatar Gaara, o cara se dá ao luxo de sentar em cima do corpo morto do Kazekage, só para provocar. O problema é que ele estava sem argila e precisou improvisar. Para ganhar tempo, tentou separar o grupo, mas aí Kakashi usou o Mangekyo Sharingan e teve outro braço arrancado. Sem braços e sem a capacidade de fazer jutsu com as mãos, Deidara ainda assim conseguiu fazer uma substituição de argila e se esconder, mas foi pego pelo time do Gai, e assim usou dos gestos do pássaro de argila que estava jogado e usando um clone de autodestruição para fingir que tinha morrido e escapar. No entanto, perdeu Sazori e ainda precisou recuperar seu anel com a ajuda de Tobi. Mais tarde, Kakuzu deu um jeito no braço dele, e já recuperado, Deidara recebeu uma nova missão: capturar os Três Caudas. Só que dessa vez com um novo parceiro, o Tobi. Tobi tentou capturá-lo sozinho e falhou, forçando Deidara a resolver tudo com um peixe-bomba, causando uma explosão que deixou o Três Caudas atordoado. Foi o suficiente para Tobi finalizar a captura e sair se gabando como se tivesse feito tudo sozinho. O Deidara explodiu Tobi ali mesmo. Foi durante essa parceria que Deidara encontrou um novo alvo para a subseção. Ele ouviu falar sobre a morte do Orochimaru pelas mãos do Sasuke. Para Deidara, isso não foi só uma péssima notícia, como também um problema. Existem duas pessoas que Deidara mais odeia e quer acabar com elas. E eles são Orochimaru, que Deidara quer matar com as próprias mãos, porque era por causa dele que Deidara entrou no Katsuki. E Itachi, já que foi ele que fez o Deidara sentir sua arte ser intimidada pelos Sharingan dos Uchihas, já que o fez duvidar de que sua arte era melhor. Com Orochimaru fora de cena, Deidara transferiu seu ódio para o garoto que o derrotou. Se não podia enfrentar Itachi ainda, que fosse o irmão dele. Derrotar Sasuke seria uma forma indireta de atingir seu verdadeiro inimigo. A luta começou com um ataque surpresa de Deidara, mas Sasuke reagiu a tempo, invocando uma cobra para se proteger. Sem perder tempo, Deidara testou as habilidades do Uchiha usando suas C1, jogando bombas menores pelo campo e observando a reação de seu inimigo. Sasuke usou o Senbon Chidori para destruir todas as bombas antes que pudesse chegar perto dele. Vendo que precisava levar mais a sério, Deidara invocou seu dragão de argila, o C2, e, com a ajuda de Tobi, espalhou minas terrestres pelo chão. No entanto, Sasuke conseguiu evitar as explosões usando sua marca da maldição, começando a voar. Como resposta, Deidara explodiu uma das asas do Uchiha, forçando-o a voltar ao solo. Foi nesse momento que Sasuke fez um plano para entender melhor o jutsu do Deidara. E ao perceber isso, infelizmente apenas depois do plano ter sido completo e o próprio Sasuke dizer, Deidara, vendo o Sharingan dele, se lembrou do Itachi, sentiu de novo seu orgulho sendo atacado novamente. Falando que a perfeição artística dele não pode perder para ninguém, que suas habilidades não têm falhas, que ele é superior a tudo, se sentindo ameaçado, ele decidiu usar sua maior criação, o C4 Karura. O C4 era uma de suas obras-primas. Diferente das bombas convencionais, essa C4 consistia em um clone gigante de si mesmo. Ao explodir, liberava uma nuvem de microexplosivos invisíveis. Qualquer um que respirasse aquelas partículas teria seu corpo detonado a nível celular. As bombas de Deidara tinham suas limitações. O C1, com pequenas aranhas ou explosivas que corriam em direção ao inimigo. O C2, o dragão invocado. E o C3, a bomba maciça que ele tentou lançar na Vila da Areia Oculta. Todas essas bombas podiam ser vistas e neutralizadas pelo Sharingan. Por isso, Deidara precisou criar algo que iria ultrapassar o que o Sharingan poderia fazer. Uma pena que ele provavelmente não sabia que o Doujutsu podia ver chakra. Ele desenvolveu um jutsu que dividia seu corpo em milhões de bombas do tamanho de partículas de ar. Se alguém as respirasse, explodiria de dentro para fora, sem nem perceber o que tinha acontecido. Como o próprio Tobi disse, era um jutsu assustador. Nem mesmo o Sharingan poderia evitar. E não é à toa que Deidara criou esse jutsu especificamente porque ele perdeu contra o Itachi. Para o Deidara, a vitória dele era apenas para mostrar que sua arte era superior. E por um momento, pareceu que ele tinha conseguido. Sasuke virou pó bem ali, diante dos seus olhos. Mas então, a ilusão se desfez. Deidara havia caído no truque mais desprezava, o Genjutsu. O Sharingan o fez enxergar o que não existia. Sasuke já havia escapado antes mesmo da armadilha ser ativada. Mas Deidara também tinha se precavido com isso, usando seu olho esquerdo que ele havia treinado para não cair em Genjutsu. Por isso ele se escondeu dentro do pássaro e o Sasuke apenas perfurou um clone de argila. Depois de mais golpes entre eles e o Sasuke acertando o Chidori em si mesmo,
mesmo, Deidara percebeu que iria perder. Ele decidiu que, se fosse para ser derrotado, seria de sua maneira com sua maior e melhor explosão. A morte seria sua maior obra-prima. Ele não via aquele momento com desesperança, mas como uma chance de alcançar a beleza máxima, a arte efêmera e destrutiva que ele sempre valorizou. Ativando o C0, ele descosturou a boca em seu peito e a alimentou com argila, transformando-se na própria obra de arte usando sua própria vida como combustível para a explosão. O impacto da explosão devastou a floresta e conseguiu exterminar até mesmo uma das invocações mais colossais como Manda. A explosão era a prova de que Deidara acreditava que sua própria vida se tornaria também sua arte final. Bem, para Deidara, esse foi um momento de verdadeira beleza. Ele não via o fim como algo vazio ou sem propósito. Pelo contrário, acreditava que o desfecho era o auge da arte. Para ele, a vida só podia ser bela se terminasse de forma grandiosa, como foi sua morte. E assim, Deidara desapareceu, deixando para trás apenas a lembrança de sua arte. Ele pode ter perdido, mas sua visão sobre o que é verdadeiro e belo ainda é lembrado. Agora, muita gente diz que essa luta foi roubada, e que Sasuke só venceu por ajuda do roteiro, mas não vejo tanto dessa forma. Ele estava claramente em vantagem. As argilas do Deidara eram do elemento terra, e a fraqueza delas era justamente o raio, o elemento de Sasuke. Além disso, Sasuke quase não sofreu ferimentos, exceto o ataque do Deidara que explodiu a asa dele e os que ele mesmo causou ao usar o Chidori, o que é estranho, já que ele tinha o Chidori Nagashi, e também eletrifica o corpo. E no fim, ele só sobreviveu ao C0 porque sacrificou Manda. Sem isso, ele teria morrido. Quando a notícia da morte de Deidara chegou a Akatsuki, ele reconheceu a perda como um golpe forte para a organização e ordenou que os membros lamentassem sua morte em silêncio. Apesar disso, Deidara não estava triste em sua morte. Ele estava até mesmo sorrindo que nem um louco pouco antes de se auto-explodir, pois acreditava que uma história só é verdadeira se tiver um final. A arte de Deidara é a expressão máxima de beleza efêmera e destrutiva. Para ele, a verdadeira arte não é algo permanente, mas sim um momento intenso, explosivo e impactante, que brilha com grandeza e desaparece no auge da sua força. É a criação que se torna inesquecível justamente porque dura apenas um instante. Além disso, Deidara carrega um orgulho imenso de sua arte. Ele se considera, sem dúvida, superior a muitos ao seu redor, especialmente considerado de comparação entre sua arte explosiva e as artes de outros. Para ele, tudo que não explode, tudo que não é visualmente destrutivo que acabe, é uma arte inferior. Isso alimenta um complexo de superioridade que o torna arrogante e muitas vezes desdenhoso com os outros. Suas explosões são a única forma verdadeira, e isso o coloca em um pedestal, onde ele se vê como um artista. E é aí que entra toda a raiva dele contra os Uchihas, principalmente o Itachi. Quando Itachi observa tudo de forma tão fria, sem se impressionar com nada, ele destrói qualquer vestígio de confiança que Deidara tinha. Isso ele não consegue aceitar de jeito nenhum. Ele não só seguiu suas próprias convicções durante toda a sua vida, mas as colocou à prova até o último momento. Isso o tornou muito diferente dos outros membros da Akatsuki, como Kakuzu ou Hidan, que ele provavelmente achava repulsivos. Em sua vida, Deidara pode não ter alcançado tudo o que desejava. Não matou as pessoas que queria, mas talvez tenha encontrado alguma paz, algo que poucos na Akatsuki conseguiram. Quando reencarnado, poderia ter simplesmente disparado o C0 ou o C4, repetidamente e terminado a guerra em algumas explosões, mas ele não quis fazer isso. Sua personalidade estava tão ligada ao seu ser que ele não poderia agir de outra maneira além daquela. Deidara sempre foi uma das figuras mais autênticas da Akatsuki, com convicções fortes e uma abordagem única. Não é à toa que ele deu sua própria vida e odiou o fato de que ele não acabava quando se explodia quando for revivido. No fim das contas, Deidara era como a própria explosão que ele tanto admirava. Ele podia ser controlado, focando sua fúria em pequenas detonações ou até mesmo em grandes para fazer o que queria. Mas, como qualquer explosão, ele ainda era instável por natureza. Por isso, mesmo que muitas vezes parecesse alguém calmo ou até mesmo frio para entrar na Akatsuki, como ele mesmo diz, sua raiva podia fazer tudo um caos puro. Foi exatamente isso que aconteceu contra Sasuke. Sua frustração e ódio explodiram. Ele não suportava a ideia de ser inferior, e quando se sentia encurralado, sua única resposta era destruir tudo ao seu redor. O legal é que no fim Deidara se tornou a própria arte. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixar seu like. Comente abaixo o que achou do vídeo e sua opinião sobre o tema. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.